Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, neste momento exerce outras funções, é o Presidente da Câmara de Penafiel e que escreveu até agora, editado, uma obra que é A Escrava de Córdoba, aquela que vocês leram, a maior parte de vocês leu na aula de português e também em casa. Portanto, o resto deixo-vos aqui na presença do Alberto. Tenho algo a dizer sobre a obra, vocês depois poderão fazer perguntas, depois de uma breve explicação que vai dar da obra, está bem? Um pouco de um tempo que nós sabemos pouco sobre ele. E é por isso que escolhi este momento, desta época, para, de alguma forma, levar a que os leitores, quando fossem ler, recuassem também 1000 anos atrás e percebessem o que é que estava a acontecer aqui em Portugal. Em Portugal não, porque não se chamava Portugal. Alguém sabe como é que se chamava o território cristão, que ocorria há 1000 anos atrás? Como é que estava dividido, podemos dizer, a Península Ibérica? E tu? Chamava-se Portugal. É assim. Dividida só na zona do norte. É assim, a zona norte, mais ou menos, havia, podemos dizer aqui que a nossa região, naquilo que hoje é a nossa região, havia uma fronteira que não era muito rígida. A fronteira ia mudando em função das conquistas e das reconquistas, portanto havia avanços e recuos. Nesta época estava a haver recuos. Os árabes os cristãos tinham chegado a Coimbra alguns anos antes, mas depois o Almanzor veio por aqui acima e encostou outra vez os cristãos a norte do Douro. E portanto, a norte do Douro havia um país, um estado, que se chamava Leão. E Portugal, ou o Condado Portucalense, era uma parte do reino de Leão. Portanto, aqui tinha um conde que governava, mas que era vassalo do rei que estava em Leão. Ou seja, a zona de Ribeirinha do Douro, do norte do Douro, era a zona de contacto, do primeiro contacto com o país árabe. Aqui para baixo, nesta época, já era o país árabe. Portanto, o país do Al-Ándalus, como tu dizias, e a verdade é que nessa época, por exemplo, Lamego estava sob o controle árabe. O que se pensa é que eram alguns cristãos que governavam a cidade, mas em nome dos árabes. Eram vassalos do Almanzor, tanto mais que em 997, quando ele vem por aqui acima, como vinha todos os verões, ele fez 56 incursões durante a vida dele, durante o governo dele em Córdoba. Ele fez 56 incursões aqui na região do norte da Península Ibérica. E vinha para destruir as cidades cristãs, para levar cativos, para levar escravos para Córdoba e para as cidades árabes. Vinha para destruir também os centros da religião, os principais centros da religiosidade cristã. E por isso, em 997, ele veio destruir Santiago de Compostela. E passou por aqui. Alguns por aqui onde vocês vivem, agora ele passou porque ele fez um encontro com as suas tropas e com os seus apoiantes aqui em Lamego. E, portanto, Lamego, nessa altura, estava sob o controle árabe. E, por isso, como vos dizia, esta história procura perceber, então, como é que se vivia nesse tempo. Então, o que é que aqui havia? Havia um país, um território cristão a norte, que vivia em permanente guerra uns com os outros, os senhores uns com os outros, não era um território muito estável, e havia um território muito forte, com um poderio bélico e militar muito forte, no sul, a sul do Douro, chamado Al-Ándalus, que tinha capital precisamente em Córdoba. Córdoba era uma cidade muito evoluída para essa época. Para terem apenas uma ideia, cidades como Londres, Paris, que hoje são grandes centros, tinham menos de 20 mil habitantes. Córdoba teria à volta já de 200 ou 250 mil habitantes. Portanto, era a cidade mais evoluída do ocidente da Europa, do mundo conhecido. Talvez só se pudessem comparar cidades do Oriente como Bizâncio, hoje chama-se Istambul, e Bagdad, que é a capital do Iraque, na altura também era muito forte. E era para lá eram lá que estavam concentrados todo o grande conhecimento da época. O conhecimento mais avançado da medicina, da astronomia, da matemática, da geografia, da história, da poesia. Os árabes eram muito letrados na poesia, na literatura,
portanto, estavam nessa grande cidade. Portanto, era uma cidade já de luzes, luzes no sentido de muito mais iluminada, com muito mais conhecimento do que o resto do território do norte da península. Portanto, esse território, que nós não temos muito hoje a ideia da importância que os árabes tiveram quando viveram cá, porque deixaram também um legado na nossa língua, na nossa forma também de contar, na linguagem, nos números árabes, apesar deles hoje não usarem, na arquitetura, na comida, em alguns dos hábitos, enfim. Eles tiveram, de facto, uma importância que nós hoje não conhecemos. Este livro procura ajudar a perceber, no fundo, esse tempo. E ajudar a perceber a importância, o legado, a herança que eles deixaram para aquilo que hoje somos. Porque talvez não tenham ideia, mas os portugueses têm no sangue uma alta percentagem de sangue árabe e sangue berber. Berber é da zona do norte da África. Está estudado e nós não temos muito bem essa noção. Por outro lado, esta história procura também tocar num outro tema que é importante. Eu dizia-vos há pouco que nós temos uma crença, temos uma religião, o povo português tem uma religião dominante, que é a religião cristã, católica cristã. Os árabes tinham uma outra religião, e têm uma outra religião, que é a religião islâmica ou muçulmana. E a verdade é que nós hoje, quando ligamos a televisão, vemos muitas vezes que os cristãos e os muçulmanos andam em guerra. Andam em guerra por causa, sobretudo, das crenças que uns têm, e em nome dessas crenças acham que o outro é que é o infiel, o outro é que é o adversário, e então toca arranjar a forma de se arranjar motivos para fazer guerras. Nem todos são assim, como nem todos os cristãos andam atrás das guerras com os povos islâmicos, nem todos os islâmicos andam atrás das guerras com os povos cristãos. Portanto, há aqui algumas franjas que são mais, sobretudo nos muçulmanos, que são mais fundamentalistas e que têm jogado esta visão. E a verdade é que isto não aconteceu agora. Ou seja, não foi agora, no tempo em que vivemos, que eles se lembraram de andar nessas coisas. As inimizades e os ódios entre os povos, que vêm já do passado, e que são fundadas nas razões da religião, têm alguma explicação. E é, no fundo, a esse tempo que nós podemos ir buscar essa explicação, que é, de alguma forma, no tempo em que esta história decorre. Já aí, a questão da guerra santa, da jihad, da luta entre as pessoas, entre os povos, por causa da religião, existia, e eu, de alguma forma, procurei explicar porque é que ela existia, porque é que hoje também existe, portanto, através daquilo que as personagens próprias vão descrevendo e vão vivendo. Por outro lado, também gostaria de vos dizer que, nesse tempo, em Córdoba, nesta cidade, e no Al-Andalus, conviviam as três religiões. Ou seja, lá, para além dos muçulmanos, viviam cristãos também e viviam judeus. Porque os árabes entendiam, e também entendem, que podem viver outras religiões lá nos territórios deles desde que paguem o imposto. E, portanto, houve tempos de maior tolerância e tempos de maior intolerância. Era conforme o governante. E nos tempos de maior tolerância, portanto, essa civilização tornava-se mais forte, porque todos podiam contribuir para o sucesso. Aliás, alguns dos membros mais importantes da sociedade cordobesa, nomeadamente, por exemplo, o embaixador do Califa de Córdoba, era um bispo cristão, chamado Recesmundo, que foi embaixador em vários sítios da Europa. O médico principal de um dos califas, do Al-Hakam II, era judeu, chamava-se Ibn Shaput. Portanto, para perceberem que a tolerância e o bom entendimento era quando este território era mais brilhante. Bom, mas não queria estar aqui a fazer-vos perder muito tempo com questões de natureza estritamente histórica, porque isso, se calhar, pode não despertar muito interesse, e talvez fosse oportuno passarmos aqui para alguma parte de perguntas e respostas, e a partir daí eu vou procurando explicar mais algumas coisas que vão mais de interesse, diretamente de interesse àquilo que vos traz aqui hoje. Pode ser? Ou não há pergunta?